Direito e Cidadania. Um oferecimento Complexo Jurídico Damásio de Jesus, Unidade Mococa. Direito e Cidadania com o nosso convidado especial, Dr. Renato Zeferino, presidente da OAB. Dr. Renato, obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu sempre que agradeço. Dr. Renato vai responder a pergunta do nosso telespectador, que na realidade comprou um automóvel mais novo, feliz da vida com o automóvel, doutor, mas depois de alguns dias, o oficial de justiça apareceu na sua casa com busca e apreensão desse automóvel. Ele ficou surpreso porque o carro já tinha pago o carro, quitado totalmente, o carro estava no nome dele e o oficial de justiça foi buscá-lo, alegando que o antigo proprietário tinha dívidas à justiça. E aí então o carro seria apreendido. Como acontece isso e por quê, doutor? Bom, essa é uma realidade que acontece muito. Infelizmente, as pessoas acabam fazendo aquisições de veículos e imóveis sem algumas cautelas necessárias. Nesse caso, a pessoa que vendeu o veículo, no caso, certamente ele já havia tido dívidas que estavam sendo demandadas na justiça. Então, por isso, isso é caracterizado como fraude aos credores. Então, ele tinha credores que estavam se socorrendo da justiça para tentar recuperar alguma dívida. Uma vez que ele faz essa venda do veículo, passando para um terceiro, ele frauda o credor. Tá? E dependendo da situação, pode ser um pouco até mais complicado, que seria a fraude à justiça. Tá? Então, pode haver duas maneiras, são coisas distintas judicialmente, mas que, enfim, acabam tendo a mesma consequência, que é a tomada de um bem que está no nome de um terceiro. Esse terceiro, estando de boa fé, há algumas possibilidades que ele pode também ir à justiça, apresentar um instrumento jurídico que chama embargo de terceiro, que ele vai discutir a data da sua compra, quando ele comprou, a forma, se é fraude a credores, se é fraude ao processo, fraude judicial, para saber exatamente os direitos que ele vai ter. Mas, infelizmente, ele vai ter muita dor de cabeça, principalmente por culpa própria dele, que não se acautelou, não procurou saber se aquela pessoa que estava sendo o vendedor do automóvel, se ela tinha alguma dívida. Basta simplesmente, o mais correto é procurar um advogado que vai orientar nessa situação, mas simplesmente com uma pesquisa junto ao fórum da localidade onde reside o vendedor, pode-se saber se essa pessoa tem ou não dívidas contraídas e se essas dívidas já foram ajuizadas e se ele já está correndo, se esse processo já está correndo. São medidas simples que possibilitam aí a pessoa que está comprando, no caso, o telespectador que está feliz, tá? São medidas simples que possibilitam a ele continuar com essa felicidade sem nenhum transtorno, sem nenhuma intercorrência aí que pode atrapalhar no seu cotidiano. Doutor Renato, a compra, aquisição de qualquer bem, é necessário então que faça esse procedimento? Não, esses bens que têm registro, imóveis e veículos, são os mais corriqueiros, os mais comuns. A pessoa pode sim ter um bem que ele entende que é seu, penhorado pela justiça em nome de uma outra pessoa, de uma dívida de outra pessoa. Então, é um caso de exceção, tá? Mas que isso acontece com bastante frequência e acabam trazendo bastante complicação para as pessoas que não se acautelam, como eu disse. Tá, então com os dados dessa pessoa, então eu vou até o fórum e tiro lá um documento mostrando se ela tem ou não alguma dívida. Exatamente. Basta simplesmente ela ir até o fórum, no cartório do distribuidor, se certificar se aquela pessoa tem alguma dívida e aí sim saber se esse veículo ou imóvel, tá, a situação é a mesma, se ele pode ser vendido sem nenhum problema. O mais correto, como eu disse, é procurar um advogado que vai fazer toda a orientação em detalhes, todas as possibilidades, tá, e indicar perfeitamente quais os documentos necessários, principalmente quando se trata de imóvel, que é um bem de um valor maior, que pode ter muitas outras ocorrências que prejudicam aí essa efetivação da compra. Muito bem, espero ter respondido ao nosso telespectador. Fique muito atento, você que nos assiste, na compra de um bem, de um imóvel ou de um automóvel. Segue a dica do Dr. Renato. Mais uma vez, obrigado, Dr. Renato. Eu que agradeço mais uma vez, é sempre um prazer. Direito e Cidadania, sempre levando uma boa dica para você.